Oi, crianças, vamos lá para trabalharmos agora roda de jornal no livro Ler. A tia Vilma não colocou a página porque a página do meu livro não corresponde à página do livro de vocês. Mas aí eu peço que vocês vão, a partir do espaço do livro que diz respeito ao ler, que vocês depois vão folheando, que logo no início vocês encontrarão aí aquilo que eu indicar. Então vamos lá. Roda de jornal. O que é uma roda de jornal? Para que serve? Então vamos lá. Nós vamos aqui utilizar essa atividade para conhecermos de fato um jornal. Vocês conhecem o que é um jornal? Já viram? Mas aprofundar neste conhecimento, saber o que verdadeiramente é um jornal, conhecê-lo nos seus limites daquilo que ele é, né? Aprofundando, não só olhando para esse papel que traz um monte de palavras escritas, mas o que ele é. Na verdade, né, um jornal, ele é um portador de textos, certo? O que é um portador de textos? Um portador de textos é aquele instrumento no qual eu posso ler textos que ali se encontram. Então nós, como a tia Vilma já falou, né, dentro da sala, lá enquanto nós ainda estávamos trabalhando coletivamente, juntos, a tia Vilma falou dos portadores, né? O que é um portador de texto? É aquele que traz, né, o texto, ou aquele que leva até você, ou seja, através do corpo, ele conduz o texto. E o jornal, ele é um portador de textos, é um portador de textos variados, diversificados, onde nós encontramos uma porção de textos diferentes, né? Os mais variados gêneros e com as mais variadas funções. Para que é que esses textos servem? Quais são as suas finalidades, né? Para que eles foram produzidos? E aí nós temos uma variedade imensa de textos neste portador que é o jornal, tá certo? Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa atividade? É familiarizar as pessoas, no caso vocês, né, a tia Vilma, com este portador, com esse instrumento de comunicação que é um portador de textos, mas não de um único texto, mas sim uma diversidade de textos bem grande que a gente pode explorar de acordo com o desejo ou com o interesse de cada um, tá certo? Trazer então até vocês a possibilidade de ter contato com este portador, que é de suma importância. Ele é utilizado em maior escala no meio urbano, onde as pessoas, né, urbano da cidade, onde ele circula mais facilmente, onde ele tem um alcance maior, porque nos sítios, chácaras, fazendas, é mais difícil de se distribuir o jornal. Então, as cidades é onde ele circula com mais facilidade, maior amplitude. Então, o pessoal, as pessoas, né, que vivem na zona urbana têm uma maior relação com esse portador de textos. Então, vamos lá. Para que serve um jornal, né? Para trazer até o leitor as mais variadas informações ou ideias colocadas e trazida por ele até o leitor. Então aqui no jornal a gente encontra uma variação de gêneros textuais. Nós vamos aqui tomar conhecimento de notícias, reportagens, crônicas, depoimentos, opiniões, né? História em quadrinhos, propaganda e assim uma porção de gêneros e textos diferentes que se encontram no portador. Então, antes de nós passarmos para para que serve o jornal e os textos que ele traz consigo, vamos então conhecer a estrutura do jornal. Então, o jornal, como vocês
já logicamente viram, né? Ele é composto aqui de uma capa, onde nesta capa vem a identificação do jornal, né? Desde quando ele circula, ou seja, quando que esse jornal começou a existir, né? Fala aqui o lema do jornal, né? Que é um jornal a serviço do Brasil. Vem aqui a data, né? O ano, quantos anos ele já está circulando, o seu número, a data, o dia da semana, né? O dia do mês e o ano. E assim abre-se o jornal. E na capa vem aqui as manchetes. O que é isso? São os assuntos principais que estarão aqui neste jornal, né? Através de texto. Então, aquilo que no momento chama maior atenção, que tem a maior importância na sociedade, ou os maiores acontecimentos, são assuntos relevantes que serão tratados aqui, escritos, em forma de texto. Então, começamos aqui pela estrutura do jornal. Vamos lá. Quando a gente abre o jornal, que a gente vê a sua capa, nós vamos ver aqui as suas páginas internas. Então, isso onde os assuntos eles vêm separados por categorias, chamam-se cadernos. Os cadernos são as partes do jornal que trazem um determinado tipo de assunto a respeito de um assunto que interessa a um número de pessoas da sociedade. Então, a gente tem, né, depois da capa, os cadernos, onde a gente vai passando e a gente vem os editoriais, que são as opiniões, as manifestações, aquilo tudo que diz respeito a algo que alguém vem e coloca a sua opinião, vem e coloca um parecer, né? E depois vem aqui também os debates, porque aqui, ó, nós temos o caderno opinião, tá? Neste caderno, os escritores que escrevem para o jornal, ele vem aqui trazendo opiniões sobre vários assuntos, sobre vários temas, sobre coisas que acontecem ou que deixam de acontecer e precisariam, né, que ocorresse para uma decisão acertada. Quer dizer, são questões onde merece opinião de pessoas entendidas, não é a opinião de qualquer um, né? De pessoas que têm conhecimento e capacidade para isso. Então vamos lá, no caderno opinião, onde as pessoas debaterão. Aí então depois tem o caderno poder. O que é o caderno poder? É onde está inserido todos os assuntos que dizem respeito a poder político, né? Poder, de certa forma, na sociedade, em termos de condução política das pessoas que governam, né? Que participam do governo em todos os âmbitos, seja ele nacional, estadual ou municipal, de relevância, né? Que tem importância para a sociedade conhecer e saber. Depois do poder, que é o caderno, nós temos o caderno coronavírus. Por quê? Aqui está tratando de saúde, né? Então, aqui vem poder coronavírus, ou seja, a pandemia e a situação entre poder, aquilo que se faz, as atitudes que se tomam, as decisões que são tomadas de quem tem o poder, daqueles que conduzem, né, os territórios com relação à pandemia do coronavírus. Vamos lá para ti olhar nos cadernos. Aí depois vem o caderno mundo e tá de novo tratando do coronavírus, mas o que é isso? É no mundo este tema sendo discutido, tratado, o que está acontecendo. Então todas
as coisas, né, relacionadas a isso no mundo, vem tratado aqui neste caderno, que é o espaço para isso. Aí, de seguida, vem o caderno mercado. Mercado, e tá aí o coronavírus. Mercado é o comércio, é onde as pessoas fazem transações de negócios, né? E de comércio. Comércio é um negócio, então negócios, altos negócios, compra, venda de ações. O que que no mercado se está transacionando, fazendo com que gere dinheiro ou não, que se perda dinheiro, que se dê prejuízo ou que se dê lucro. Então, o que está acontecendo no mercado? O mercado é onde a economia gira, né? Onde as coisas acontecem comercialmente, dentro dos negócios e que faz girar a economia. Nós temos também, além dos cadernos, espaços para uma nota, né? Uma manifestação de repúdio ou de resposta, onde uma pessoa ou uma pessoa jurídica, que é uma empresa, ela pode se manifestar respondendo a alguma colocação indevida, injusta sobre ela, né? Então, nós também temos os espaços que permitem isso aí. Nós temos aqui o caderno agrofolha, ou seja, tratando da agricultura e da pecuária, não é? Que a gente vem aqui agro é negócios agrícolas, os negócios que acontecem no mundo da agricultura, da pecuária, no campo, aquilo que se faz, que se realiza no campo e que gera economia, que gera produção, né? De alimentos, de matérias-primas para as indústrias, quer dizer, aquilo que vem da riqueza do que se faz na área rural, no campo. Então, o agronegócio, os negócios que acontecem no campo, né? E lembrando que a nossa região é uma região agrícola, né? Onde os recursos e as riquezas são geradas pela agropecuária, ou seja, agricultores e pecuaristas que trabalham e que geram riquezas para o nosso município, né? E que mantém a economia, né, local através dessa fonte de renda que é o agronegócio, tá certo? Então, tudo que diz respeito àquilo que vem da agricultura, da pecuária, vem neste caderno sendo tratado, noticiado, comentado. Também nós temos o caderno saúde, que é o caderno onde os assuntos relacionados à saúde são expostos, né? Onde as pessoas se manifestam, trazendo aqui resultados ou consequências, descobertas, quer dizer, tudo aquilo que no mundo da saúde surge e se faz notícia, ou seja, que é de interesse da população, é retratado e colocado aqui neste caderno. Também nós temos o caderno que é ilustrada, tá mesmo assim de ponta cabeça, viu gente? É a chamada do caderno. Este caderno que chama-se ilustrada é onde vem tratando das personalidades, da sociedade, dos eventos culturais
e assim por diante. Então, o caderno ilustrado é o lugar do jornal onde vem tratando de assuntos de cunho mais cultural, de coisas que dizem respeito a pessoas da sociedade, de destaque, né? E assim por diante. Também nós temos o caderno Esporte, que é neste lugar do jornal onde os assuntos relacionados ao esporte são retratados. É aqui neste espaço que tudo que diz respeito a esporte é apresentado neste portador, seja qualquer assunto, né? Que é de interesse das pessoas com relação ao esporte, resultados importantes, fatos, resultados de competições, qualquer evento esportivo e resultado de natureza esportiva, transação de atletas e assim vai, tá? Campeonatos aqui no caderno Esporte. Turismo. O caderno Turismo, ele trata dos lugares que tem destaque de belezas naturais ou comerciais, econômico, em que existe um fluxo de pessoas que buscam esses lugares para negócios ou até mesmo para aproveitarem e desfrutarem desses lugares ou das coisas que acontecem com relação ao turismo. Então, neste caderno é tratado as questões referentes ao turismo, seja turismo cultural, turismo de lazer, turismo econômico e assim por diante, que são vários os tipos de turismo. Já viu, tá pegando o jornal aqui que caiu. Nós temos também outro caderno que é a folhinha. O que é o caderno folhinha? É aquele que é direcionado às crianças, tá? Assuntos de interesse das crianças, dos jovens, né, dos adolescentes, que interessam a essa faixa etária. Então, vem tratando neste caderno que é a folhinha. Então, os assuntos referentes, né, a essa faixa etária, ela vem aqui colocada neste local, porque é o lugar onde os leitores do jornal sabem que encontrarão os assuntos de seu interesse. Assim, crianças, a tia Vilma mostrou aqui de um jeito meio precário, né, como que é a estrutura de um jornal, que ele, no seu corpo, ele vem trazendo vários cadernos e cada caderno traz os temas, os assuntos que se enquadram naquele determinado tema. Eu vou tratar de saúde no caderno de saúde, não no caderno de esportes. Então, quer dizer, como a gente fala, cada um no seu quadrado, né? Um lugar para cada tipo de assunto, ali, todo certinho, organizado, e a gente interessando por determinado tipo de assunto. Eu não vou para o jornal todinho se eu quero apenas um assunto que trata do agronegócio, então eu vou lá na Folha Agro, né? Onde eu sei que ali estão dispostos os assuntos relacionados à agricultura e à pecuária, tá certo? Então, desse jeito, a gente conhece a estrutura do jornal, a gente sabe como que o jornal é disposto, como que eu busco as informações. E vou encontrar, então, vários textos, diversificados textos. Por que, então, agora a gente começa a entender por que diversificados textos? Porque se tem vários cadernos referente a várias áreas
do nosso território, vários recursos, vários problemas e assim por diante, vários assuntos serão tratados, não é? Então, assuntos diversificados. E o que eu consigo ao ler o jornal? O que eu obtenho? Eu vou obter informações das mais variadas, né? Espécies, eu vou saber das notícias, eu vou ler reportagens e desta forma eu me torno um leitor rico, onde num mesmo portador eu leio vários gêneros textuais com várias funções. E aí a gente vai passar para a segunda parte que fala da função social do jornal. O jornal tem uma função social. Através do jornal eu me comunico, eu me informo, eu tomo ciência, né, dos acontecimentos e eu me atualizo. Quer dizer, o jornal ele tem a função de nos informar, de nos colocar ao par dos acontecimentos, das decisões, né, dos acontecimentos no mundo, das ocorrências. Então, tudo aquilo que tem uma relevância na sociedade mundial e brasileira, estadual, né? Ela é trazida através do jornal diariamente, ou seja, nós conseguimos mantermos atualizados, buscando nos jornais essas informações. Certinho, crianças? Eu espero que vocês tenham compreendido, mesmo que de uma forma que tia Vilma não reconhece a melhor, mas que pelo menos passar para vocês o que é um jornal, porque nós iremos trabalhar estudando notícias, falando das reportagens e conhecendo para que serve, né, um texto jornalístico, qual é a sua função. E através do jornal eu começo a compreender que cada gênero tem uma função social. O que é a função social? É que no meio das pessoas, ou seja, na sociedade, cada gênero ele serve para alguma coisa. Eu não escrevo um texto no jornal ou vários outros gêneros que a gente encontre por aí sem que ele tenha uma razão de ser, sem que ele tenha uma justificativa para a sua existência. É através dos textos que comunicamos e através deles que a gente também se orienta, que a gente recebe e leva mensagens de alguma coisa que se faz necessário. Então, para que eles servem, né? Então, esta é a função social, porque cada texto ele serve para uma coisa e ele se faz valer na sua utilização para aquilo a que ele serve. Tudo bem, meus amores? Beijos e até a próxima aula com a roda de jornal, tá bom?